a irmã Vânia para fazer essa oração. E após, a irmã Jéssica vai estar louvando ao Senhor. Olha, agora tem que especificar, Vânia. Diz que eu não queria. Vamos nos colocar de pé para orar e elevar os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o convidado principal dessa festa, porque a festa é para Ele. Nós estamos aqui no ensaio da festa final, que vai ser lá em cima, que nós estamos só ensaiando. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, entramos na sua santa e gloriosa presença neste momento, Senhor, para entregar a Ti, Senhor, este culto, Senhor, que foi feito, Senhor Jesus, com todo carinho, para a honra e glória do Seu nome. Que o Senhor venha falar nos cânticos, que o Senhor venha falar nas orações, em cada pessoa que vier aqui na frente, Senhor Jesus, possamos receber de Ti, da boca delas, uma palavra do Senhor, que venha nos encher, venha nos mover neste dia. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmã Jéssica, com oportunidade. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Lá embaixo, o plug, lá embaixo. Eu canto sem.
Vou pedir para os irmãos estar me ajudando, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo alto. Não há ferrolho em portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fique de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos em portas que fixem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz que tudo criou. Tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Aleluia, glória a Deus. Uma viúva na cidade de Naim passou, quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou, quando alguém emocionado então gritou:
lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar quando alguém correndo veio avisar. Lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria. Quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei dos homens te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão e tua vitória foge da sua mão, pare de chorar e preste atenção. Lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Marta e Maria pararam de chorar quando alguém correndo veio avisar. E ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria. Quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei dos homens te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão e tua vitória foge da tua mão, pare de chorar e preste atenção. Lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo aqui a irmã Cris louvando ao Senhor, falar algo do Senhor. Hoje é o culto da Rosa, né? Então, todas as mulheres hoje podem ter oportunidade. Amém? Cumprimento a Santa Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Primeiramente, quero parabenizar as irmãs, né? Pela festividade Outubro Rosa, que é a conscientização sobre uma enfermidade que, infelizmente, está acometendo muitas mulheres hoje em dia, né? Está crescendo assustadoramente, que é o câncer de mama e também o câncer do colo de útero, né? E, infelizmente, isso, né, tá aí ao redor e ao derredor das mulheres e dos homens também, que são 5% dos homens são afetados com câncer de mama. Você sabia? Que os homens também têm câncer de mama? 5%.
Então, nós temos o quê? Que nos cuidar, nos prevenir, né? Sempre procurar estar fazendo os exames, né? Em casa, sentiu alguma coisa, procura os médicos, procura a medicina, porque Jesus, ele cura, não é verdade? Ele não cura. Mas por que será que ele deu a ciência aos homens? Por que será que ele abençoou os homens com a ciência de poder diagnosticar a doença precoce para se cuidar, né? Eu creio que é poder de Deus na vida dos homens. Então, as mulheres, ela tem que procurar se cuidar. Tem muitos preconceitos, muitos tabu ainda, né? Que as mulheres ainda carregam consigo. Mas procure se cuidar, procure se informar mais, que hoje em dia, qualquer toquezinho na tela, a gente agora, né? Já está sabendo das coisas, então não há mais aquele tempo lá da ignorância, né? Que era difícil obter informação só com a televisão. Hoje todo mundo tem um celular, tem internet, então dá para se obter mais informações, né? Então, vá ao médico, faça o autoexame em casa. Sentiu dor? É um sinal. Com 26 anos eu fui ao médico, 26 anos. O médico virou para mim, eu falei os sintomas, ele falou, poxa, você com 26 anos, tá dessa forma, não vai chegar nem aos 40. Graças a Deus, Jesus me permitiu passar dos 40. Né? Então, porque a gente só vai quando o negócio tá ruim, quando a perna tá capenga, né? Então, a dor já é um sinal de alerta, irmãs, já é um sinal vermelho para você procurar o médico, para você ver o que está acontecendo com o seu corpo. Porque Jesus, ele manda nos cuidar, sabia, do nosso corpo? E para confirmar isso, eu vou deixar aqui, ó, segundo a palavra do Senhor Jesus, em 1 Coríntios, né, 6, capítulo 16, versículo 19, diz assim, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual de Deus tendes, e não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que são de Deus. Então, a Bíblia fala que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós, nós temos que cuidar deste templo. Tanto fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Como se cuida de um corpo espiritual? Alguém sabe me responder? Como é que se cuida de um corpo espiritual? Vindo aonde? À casa do Senhor e ouvindo a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é onde você cuida da sua parte espiritual. E a sua parte física? Como é que você cuida da sua parte física, do seu corpo material? Com alimentação, com exercício físico, né? Indo ao médico. E o emocional? Também é através da palavra e através dos médicos. Hoje já existe aí médicos, né, que são especializados para tratar a parte emocional da pessoa. E o câncer, irmão, está muito ligado à depressão e à ansiedade. Você sabia disso? Principalmente nós, mulheres, que sofremos com, vou falar uma palavrinha aqui que as mulheres às vezes é tabu, com a menopausa. Você sabia disso? Eu estou na minha fase sofrendo isso. É horrível. Misericórdia. Só o sangue de Jesus na nossa vida. É um calor, é um frio, é um desânimo. Só Deus, irmãos. Então, a gente precisa procurar os médicos. É tomar chá disso, é tomar chá daquilo, é fazer exercício, é sempre estar com a sua mente ocupada para que o seu corpo possa estar em movimento e você chegar na velhice bem. Eu faço pilates. E quando eu chego na aula, a professora fala, gente, procure fazer exercício para que você tenha uma boa velhice. Para que quando você chegar na velhice, você não tenha que ser carregado por ninguém. Pior coisa é você depender de outra pessoa para te carregar, para te dar banho. Então, faça exercício, se mova. E hoje, graças a Deus, aí nos municípios,
prefeito tem colocado pracinha para fazer exercício, tem bastante ONG por aí que está dando essa oportunidade da mulherada estar se exercitando. Então, minhas irmãs, se cuidem, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Não deixe que o seu corpo fique relaxado, descuidado. Cuide da sua casa, da sua família, mas mulherada tem que se priorizar. Porque você também precisa se cuidar para cuidar da sua família. Se eu morrer, minha casa vai ficar aí, né? Então eu tenho que cuidar de mim para cuidar da minha casa, ok? Vamos orar ao nosso Deus nessa noite? Vamos colocar de pé, fazer uma oração ao nosso Deus. Agradecendo a Deus pela esta oportunidade que Ele tem nos dado. Você acredita que estar aqui é um milagre? Você acredita nisso? Todos os dias, irmão, quando acordamos, é um milagre de Deus. Porque quantos você já ficou sabendo que ficou lá atrás, né? Eu tenho uma cliente, uma pessoa muito alegre, muito sorridente. Ela reclamava de dores no corpo e achava que estava com chikungunya. Estava se cuidando da chikungunya. E nenhum analgésico estava fazendo as dores dela passar. E ela foi fazer uma cirurgia de vesícula, irmã. Chegou lá, a médica viu que ela estava com muitas dores no quadril, fez os exames e descobriu que ela estava com câncer, acho que é no rins, e já estava em metástase. Ela foi para uma coisa e descobriu outra. Quer dizer, olha aí a condição, né? Você vai para o médico, uma pessoa super sorridente, uma pessoa super alto astral. Então, a gente não sabe do dia da manhã. Então, quando você acorda, agradeça a Deus, agradeça pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua casa. Amém? Vamos fechar os vossos olhos, vamos orar a Deus. Você agora vai ser grato a Deus. Gratidão pela sua vida, gratidão pela sua libertação, pela sua família, pela sua saúde. Eu quero Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Primeiramente, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Agradecendo ao Senhor, meu Deus, pela vida de cada um que está aqui nesta noite, pela vida dessas mulheres que aqui estão, pela vida dos pastores desta casa, das pastoras, pela vida das obreiras, das irmãs, das crianças, dos adolescentes. Meu Deus, gratidão, Senhor, porque aqui o Senhor tem usado, meu Deus, essas pessoas, meu Pai, com a Tua palavra, levantando, capacitando pessoas, meu Deus, para o reino de Deus. Meu Deus, que aqueles que estiverem enfermos, aqueles que estiverem, meu Pai, com alguma enfermidade, que o Senhor nessa noite possa vir de encontro com esta pessoa, movendo, meu Pai, dentro desta pessoa cura, porque Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que limpa, que transforma, Tu és aquele que ressuscita os mortos. O Senhor age da forma que o Senhor quiser, meu Deus. Então opera, Senhor, na vida de cada um aqui nessa noite, na vida das famílias, meu Deus, de suas casas, dos seus lares, do seu trabalho, aonde esta pessoa colocar os seus pés, meu Deus, ser com esta pessoa, meu Deus, na mente, no coração, tristeza, angústia, ansiedade, depressão, em nome de Jesus. Que nesta noite esta pessoa se sinta renovado, se sinta fortalecido pelo Senhor, pela Tua palavra, pois está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito na Tua palavra: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas em nossas vidas, aleluia. E o Senhor vai acrescentar, meu Deus, saúde, prosperidade, alegria, justiça, paz na vida de cada um que está aqui dentro, meu Deus. A prosperidade
estágio, nesse ministério. Almas, Senhor, sendo convertidas neste lugar. Jovens, crianças, Senhor, trabalhando para o teu reino neste lugar. Porque aqui, Senhor, é casa para todos os povos, casa de oração, é casa onde as pessoas vêm para receber de Ti a justiça, receber de Ti a graça, o amor, a misericórdia, meu Pai. Então, Senhor, nós te agradecemos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o nome do Senhor Jesus com alegria? Com bastante alegria, amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu gostaria de chamar aqui a nossa irmã Márcia, que ela vai estar apresentando os visitantes da noite. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Muito bom receber as irmãs aqui, né? A irmã Ivani pediu que eu apresentasse. Aí, conforme eu for falando, vou pedir às irmãs que se coloquem de pé, tá? Está em nosso meio a igreja matriz, a nossa igreja mãe, né? Aline Lopes, igreja matriz Fluir em Cristo. Cadê os irmãos da igreja matriz? Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade em nosso meio. Poder sentar, irmã. Temos também a nossa irmã Maria Cristina, que é a irmã da nossa irmã Ivani, que é da Igreja Internacional da Graça. Seja bem-vinda. A nossa irmã Edna e sua filha, nossa preletora da noite, da Igreja Batista Nikkei. Seja bem-vinda em nome de Jesus. A irmã Rosilene é tia do pastor Wagner. Ela veio de longe, irmãos. Ela veio da Igreja Batista da Lagoinha, Prado, lá da Bahia, né? Acertei? Seja bem-vindo. Temos também o nosso pastor Servílio e sua esposa, Cris. Sintam-se à vontade. E a nossa visitante, que é a Brenda, nora da nossa irmã Vânia. Também seja bem-vinda em nome de Jesus. Tá? E que nós possamos estar juntos cultuando a esse Deus maravilhoso. Chegando ali, desculpa. É o nosso esposo da irmã Vânia. Né? Já não é visitante, né? Mas seja bem-vindo, irmão. Já é de casa. Amém, Jesus. Vou dar oportunidade para a filha da irmã Edna. Ela está com a oportunidade para louvar o Senhor. Sal da igreja com a paz do Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu
nome de Jesus. O grupo Fruir em Cristo está com oportunidade. Manancial. Manancial. Todo mundo. É. O grupo da Matriz Mãe vai estar nos ajudando esta noite a cantar os louvores. Amém? Ela que não vai mais. Eu ver? Ela tem a voz mais fina. Eu tenho voz de homem. Como é? Aqui, ó. Márcia. Aqui, Márcia. Mais uma vez saudamos a igreja e já agradecemos a esse grupo maravilhoso das irmãs ali da igreja de Nilópolis que vão estar nos ajudando. E o hino que nós vamos cantar fala: quão grande é o meu Deus, quão maravilhoso Deus tem sido para conosco, como Ele tem cuidado de nós. Né? Nós aqui temos homens e mulheres, mas eu creio que o cuidado é o mesmo. Da mesma forma que Ele cuida das mulheres, Ele tem cuidado dos homens. E por isso nós estamos aqui, para juntos estar adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, também quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, canta ele, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Esse
formam em Viva Espírito e Pai, Filho e Leão, porém viverá. Oh, grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
quero mais a entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, que nós possamos a cada dia mais entregar realmente nossos problemas nas mãos do nosso Deus. E creia, Deus tem resposta para cada um de nós. Vamos ouvir também a Leninha louvar o Senhor e falar algo de Deus. Ela veio lá da Bahia, né, gente? A gente não podia deixar de dar oportunidade para ela. Cumprimentos, irmãos, na santa e gloriosa paz do Senhor. Eu me sinto muito feliz, né, ao chegar nessa igreja. Ei. Eu fico muito feliz ao chegar aqui nessa igreja hoje, né, ver ela assim como ela está, né, e como ela estava anteriormente quando começou, né. Começou tudo lá na irmã Sônia, e depois lá da irmã Sônia veio para cá. E aqui, quando eu entrei aqui, estava totalmente diferente. E eu olhava para essa igreja, eu sempre pensava, ele saiu de uma igreja grande porque Deus tinha algo nesse lugar para ele fazer. E hoje ele se encontra aqui, né, com um novo rebanho do Senhor, porque nós estamos aqui nessa terra, não é para construir rebanho para nós, e sim para o rebanho para o Senhor. Como eu sou cria, fui nascida e fui criada em Itaguaí, chegou o momento de eu ir embora. E esse momento afetou um pouco a minha parentela, porque da parte da parentela do meu esposo lá na Bahia. Mas o meu sonho era de um dia estar naquele lugar. Mas era o meu sonho. Mas eu dizia sempre ao Senhor, quando eu olhava aquele terreno: Senhor, se um dia tu me der condições de eu comprar esse terreno, de eu vir aqui para a Bahia, eu vou estar aqui fazendo a obra do Senhor aqui. Porque o Senhor, ele tem um propósito na vida de cada um. E muitas das vezes nós não entendemos o propósito que ele tem na vida. Hoje, você está aqui, amanhã você pode estar lá. E você não entende o que Deus está fazendo. Eu saí da Igreja Cristã Renovada, que o meu filho foi batizado, eu tenho que contar isso. E ali ele louvava o Senhor e ele se desviou ali da igreja. E eu, desde pequenininho, eu levava ele para a igreja, né? E sempre pelejando com ele, meu esposo nunca foi evangélico. Mas eu nunca desisti. Eu nunca desisti porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida. O Senhor me curou de bronquite asmática. O Senhor curou meu filho de bronquite asmática. O Senhor me deu livramentos, muitos livramentos de morte. Não era para eu estar aqui, que às vezes eu ouço aquele hino. Não era para você estar aqui, mas Deus mandou assim. Esse aí vou levantar. E eu sou uma delas, porque para
para um carro que acabou. Uma pessoa, quando o bombeiro chegou, olhou e falou assim: não tem vida ali. E está aqui a vida. Porque eu ali estava viva falando. E simplesmente eu, para testemunhar para vocês, eu minha casa mesmo. E o Senhor falava assim: fecha a mão. Eu falava assim: Senhor, minha mão é uma mão de boneca. Como é que eu vou fechar minha mão? Vou fechar só uma, né, Senhor? Olha a incredulidade que a gente tem. Quando eu fechei as minhas mãos meia-noite, olha aqui, ó. A mão que era uma mão de boneca. Fechou. Fechou. Para a honra e glória do Senhor. E o médico decretou deficiência nessa mão. Mas o médico deu o ponto final dele. Mas o ponto final, o Senhor que coloca na nossa vida. E eu aqui, eu ia para a Cristã Renovada. E meu esposo sentava lá no banco, mas nada tocava ele. Fumava e Deus de novo. Daí meu filho cresceu e também foi. Continuei, né? Porque a mulher sábia edifica sua casa. A tola, ela derruba. E eu falei assim: se eu vou continuar como sábia aqui, eu não sei até quando esses dois. E chegou um ponto que o meu casamento estava acabando. Eu falei: Senhor, tu não é a favor de casamento destruído. Eu tô com 39 anos de casada. E ali chegou um ponto que o Senhor, eu entrava na igreja e o Senhor falava: acabou seu tempo aqui. Eu falava: como acabou? Eu adoro o pastor Valt. Eu não posso sair daqui. Como acabou, Senhor? E o Senhor usava formas ali dentro. Deu só me entristecer. Mas não era porque eram as pessoas que faziam comigo, não. Eu tinha que ir e voltar triste para casa. Eu falei assim: não, tem alguma coisa errada comigo, com certeza. Então, Senhor, se for acabou meu tempo mesmo, como o Senhor tem me mostrado em sonhos, o Senhor vai me mostrar na igreja. E nessa igreja o Senhor vai fazer algo acontecer. E eu ia ler uma palavra, mas o Senhor me tocou para me falar isso. E eu fui para a comunidade Templo de Milagres, CTM. Todo mundo deve conhecer, né? Que é o apóstolo agora Moisés. Fui para lá e todo mundo: tu é louca, aquela igreja preta. Gente, o Senhor colocou o preto, o branco, o azul, o amarelo aqui. Eu não sei porque as pessoas criticam a cor preta. Cada igreja tem seu estilo e tem sua doutrina. Temos que respeitar. E eu ali me sentia super bem, super abraçada, super acolhida. E ali eu fui adquirindo bagagem. Aí meu casamento chegou lá no finalzinho. O Senhor falou assim: vou te espremer agora, ou tu fica, ou tu sai do casamento. Eu cheguei para o bispo e falei assim: olha, eu tô saindo desse casamento, não quero mais. Aí a esposa dele me chamou pro canto, conversou comigo, e ele conversou com meu esposo. Eu sei que meu esposo entrou pelas portas, se rendeu aos pés do Senhor, largou o cigarro, e meu esposo ali ficou. Eu fui consagrada a obreira. Eu não queria, esperneei, porque eu não queria, mas o Senhor me consagrou no monte. Aí ele ficou ali, né? E ele ficou um pouco triste quando chegou o tempo que o Senhor falou assim: agora é hora de você voltar lá para Cristã. Ficou 4 anos, voltar lá para Cristã de novo. Falei: Senhor, o que tu tá querendo de mim? Aí daqui a pouco vão falar que tá macaco de galho em galho pulando. Voltei para lá. Quando eu voltei para lá, que eu cheguei, que eu abracei o meu pastor Walter, ele começou a chorar. Falou assim: minha mulher, minha esposa tá muito doente. Ai, eu preciso de você aqui, o seu abraço. Eu falei assim: tô entendendo, Senhor, o que tu quer aqui? E ali fui a Campo Grande algumas vezes. Encontrei ela ali, né? E ela ali louvando ao Senhor, esse louvor que estava aqui hoje, que eu ali na porta do banheiro estava lembrando dela com todo o fôlego, né, de vida. E o Senhor recolheu ela. E ali o pastor teve um AVC. E esses dias para trás aí ele ficou acamado. E aí o Senhor me deu condições para me comprar aquele terreno na Bahia. O Senhor falou assim: agora eu vou preparar tudo. Quando for a hora, você vai.
Aí preparou tudo. Olha, irmãos, não é para me gabar. Isso eu estou contando para a honra e glória do Senhor. Eu tenho as coisas melhores do que eu tinha em Itaguaí. E minha casa continua ali. Para quem quando casou não tinha móveis, não tinha uma casa para morar. Hoje eu tenho lá e tenho aqui. Quando eu olho, eu falo, Senhor, eu não sou merecedora do seu favor, mas o seu favor é tão maravilhoso, a tua glória nas nossas vidas, nós não merecemos, mas o Senhor faz quando o Senhor quer, não é conforme nós queremos. E cheguei ali na Bahia com o meu esposo, ia numa igreja, em outra, eu falei, Senhor, eu tô tão triste, porque eu não consegui me encontrar. E aqui tá difícil para mim, tá difícil. Até que um dia eu encontrei aquela igrejinha preta lá no final, na entrada do Prado, na Bahia. Eu falei, essa aqui que eu vou entrar. No primeiro dia que eu pisei, o Senhor falou comigo, é aqui. Aqui que você vai ficar. Hoje ela não é mais aquela igrejinha. Ela tá numa igreja que ela vai lá daqui lá naquele portão e ela enche, ela precisa de pessoas para trabalhar. E quem está trabalhando? O envergonhado do meu esposo, o obreiro da casa na porta. Eu, como obreira, junto com ele, estamos juntos de braço dado, comprando plaquinha na porta, seja bem-vindo, passando oferta, segurando oferta. Eu falei assim, Senhor, agora só falta meu filho. E olha, todos os grupos de crescimento, que é o coração da igreja, que é estudo, meu esposo está ali. Eu não vou estar lá, mas ele vai estar no estudo. Eles mandam foto para mim no grupo. Olha aí, ó, irmão Brecha. Botaram o apelido dele de irmão Brecha, porque quando ele chegou, ele fazia assim, ó, nas fotos. Escondia. Ele se escondia. Ele não queria sair nas fotos de tão assim envergonhado que ele era. E hoje eu vejo ele lá, sorrindo, brincando junto com o povo da igreja, lá na Bahia. Foi que ele desenvolveu aquele talento que ele tinha. E quando eu vi meu esposo evangelizando, distribuindo água para o Motorrock, que tem todo ano, que a gente vai distribuir água e vai orar pelos feiticeiros, pelos homossexuais, e a gente temos que ter um preparo para aquilo dali. Meu esposo estava lá, mas eu acho que eu não vou dar para isso. Eu falei assim, aí todo mundo, tu dá sim, pode vir, vamos embora pro curso. Aí, quando eu vi ele lá, abrindo o isopor, chegando, abordando, quer uma água? Deus abençoe, nós fazemos parte da Igreja Batista da Lagoinha, estamos aqui para evangelizar, para dar uma água, para aquecer vocês que estão vindo de fora. E você quer uma oração? Não, oração, nada demais, é para Deus guardar vocês na volta de vocês, como guardou quando trouxe, que foi Ele que guardou vocês. Olha, eu sei que tem foto do meu pastor, com aquelas espírito, tudo de bom, falou assim, coisa linda esse trabalho de vocês, olha que maravilha. Quando eu vi aquele grupo enorme, imenso, irmãos, tudo de preto, entrando dentro da igreja, eu falei assim, ai Senhor, aí está o fruto daquilo que nós fazemos fora de quatro paredes. Porque o evangelho não é só quatro paredes, o evangelho é fora. Nós temos que dar testemunho fora. O que nós somos dentro da igreja temos que ser lá fora. Eu tenho aprendido muito isso, porque você não pode jorrar água doce e água amarga. Tem que ser água doce, ou então vá para amarga de uma vez, porque lá fora o mundo está te olhando. Fala assim, eu ser igual aquele crente ali? Não quero não. O pastor fala sempre isso, e eu guardo isso muito na minha mente. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você pensa em falar. Pensa. E eu era muito daquelas explosivas. Quando eu saí daqui de Itaguaí, eu ainda dei umas explosões ainda. Que era crente, mas era crente que eu ainda tinha carrapicho para arrancar. E todo dia nós temos carrapicho para tirar, um pedacinho ali, um pedacinho aqui. Às vezes, até um palavrão pequenininho você acaba soltando sem querer. Aí você tem que
falar. Não era o meu caso, porque graças a Deus eu nunca fui disso. Mas eu era explosiva. Se eu chegasse aqui e falasse alguma coisa, pronto, acabou. Acabou, saía da graça. E hoje, é o que o pastor ensinou. E outra coisa que ele ensinou na igreja, ele falou assim, olha, o dia que eu descobri que tem gente aqui devendo os outros, olha, eu sou daquele que, olha, passa a mão na minha ovelha, mas sou daquele que puxo. Sou daquele que tá dando mau testemunho lá fora e fica ali naquela porta ali. Ah, seja bem-vinda, paz do Senhor, sorrindo. Faça isso não, meu irmão. Faça isso não que eu vou saber. E é isso que eu tenho para passar, que nós devemos ser testemunho, luz para o mundo, para quem está lá fora, porque trevas, o mundo já tem demais. E nós não podemos ser trevas, temos que ser luz. E eu tô sem dormir desde ontem, saí 11 horas da Bahia, né? Cheguei hoje, eu pensei que o apóstolo Moisés estava, vem pra cá. Aí eu falei assim, lá termina muito tarde. Ai, acho que eu não vou aguentar não. E depois que chega ele lá, vamos lá pra igreja. Eu falei, não, acho que é melhor ir com você. Deixa pra quarta-feira. No apóstolo Moisés, amanhã já é o pastor Walter, na cristã. Eu sempre venho aqui. E quando eu chego lá no pastor Walter, ele tá sentado lá, que ele deu o AVCzinho dele. Quando ele me vê que eu com a oportunidade na frente, ele começa a chorar lá no banco. Eu falo assim, é muito bom a gente sair de dentro de uma igreja sob bênção. Respeitar a nossa liderança, o nosso pastor. Porque se você sai em cima de maldição, não adianta você ir lá para fora, não. Procurar outra igreja, não. Você pode procurar outra igreja. Ela vai te acolher. Mas e o Senhor? Será que Ele não vai pedir para você pedir um perdão? É muito difícil você pedir perdão. Às vezes você está até certo, mas é muito difícil você pedir perdão. E eu aprendi a pedir perdão. E, que sirva de exemplo, para aqueles que guardam mágoa dentro do coração. A mágoa só traz enfermidade. Eu fui vítima de muitas enfermidades porque eu guardava mágoa, ressentimento. E quando eu aprendi a chegar, me perdoa, em nome de Jesus, e mudar a minha forma de ser, a minha forma de agir, o Senhor começou a trabalhar na minha vida e minha vida começou a andar. Mas eu não digo materialmente, não, espiritualmente. Porque quando as coisas estão para acontecer, o Senhor me mostra em sonhos e acontecem. E ali eu tenho vivido momentos maravilhosos de aprendizado. Pode ser que um dia, eu falei assim, um dia pode ser que acabe aqui também. E que eu vá para outro lugar. Porque dentro, no fundinho do meu coração, eu sinto. Mas ainda não chegou o momento. E eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz nessa igreja dessa maneira. Vamos ouvir o grupo Matriz louvando ao Senhor e após eu vou estar passando para a preletora dessa noite. Amém? Grupo Pérola, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Deus.
Aleluia. Prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos do pátio do Nabucodonosor, para adorarem a estátua que ele levantou para sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. E lá estavam os três, cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés. Um olhando para o outro e dizendo: não vamos nos prostrar. Ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Começam os preparativos para mandar tocar. E a cada minuto que passa, deles aumenta a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu e ali ao rei bora entornar. O Senhor não mandou se dobrar, mas deixa aí no meio que não obedecem. Mesmo sendo ameaçados de fornalha, eles ficam lá, com um brilho diferente até no olhar. E de pé na multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Chama-os à minha presença, eu vou mostrar quem manda nesse lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, que não se importaram em viver ou morrer. Indignado rei Nabucodonosor começou a dizer: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses?
nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer. Pois agora, quando vocês ouvirem instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas, e que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder que homem, o Deus do céu é quem pode nos livrar. E se não ficar sabendo a Ele, não serviremos a seus deuses, nem vamos nos prostrar. E foram jogados na fornalha, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro, para o jovem livrar. Eles se ficaram no meio do corpo, e nem avançaram por igreja do corpo. De hoje em diante, só Deus do céu iremos adorar. É um músico quando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É um músico quando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. É o mundo que concorre e a igreja de pé. De pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. Grupo Pérola agradece a oportunidade em nome de Jesus. Vou chamar aqui na frente a preletora, a Edna. Agora chegou a parte a melhor parte, né? Amém. Antes de começar, eu quero trazer um presente para minha pastora, porque é um propósito. Eu estive na livraria e eu vi esse livro, esse tema, que você vai falar, e Deus falou assim, você vai presentear alguém. Eu não saberia que eu vim aqui. Aí Deus falou comigo, o presente é dela. Amém? Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. É um desafio muito grande estar aqui, né? Esse culto maravilhoso. Que, né? A igreja está florida, né? Todo mundo de rosa, né? Gente, eu tô diferente, né? Só botei um detalhe rosa. Mas assim, quando eu recebi o convite, eu falei para ela, qual é o tema? Você acredita que não era florescer? Não era. Na minha mente, sabe quando você lê uma mensagem, né? E naquela correria do dia a dia, e na minha cabeça era florescer. E depois vejo o tema. Eu falei assim, gente, hoje que eu fui ver que não era florescer. Mas com certeza, tudo está sendo florido. Amém? Então, igreja, eu fico feliz por estar aqui, né? E confesso que já foi pregado aqui nessa noite. Porque se você estiver ligado, né?
você vai saber que Deus já falou no seu coração e falou de diversas maneiras, né? Porque Ele fala conosco de diversas maneiras, né? E não é do nosso querer, e é da vontade dEle, né? E é assim que Deus faz nas nossas vidas, né? Então, aí eu olhei o tema hoje, estava alegria em tempos difíceis. Eu falei, nossa, florescer, né? Não teria mais alguma coisa. Mas tudo é um mistério muito grande, né? É um mistério muito grande quando nós vamos falar, como vamos pregar, né? Para quem está recebendo lá. Então, Deus sabe de todas as coisas, sabe de todos os propósitos, né? Porque o coração hoje de todos estão abertos para receber do Senhor, né? Eu costumo dizer que assim, a gente é levado a pregar a palavra do Senhor muitas vezes porque nós temos um propósito e nós somos escolhidos, né? Então, você, quando é escolhido, você tem que fazer a vontade de Deus, não tem o seu querer mais, não é verdade? Eu sempre acompanho meu esposo, né? E, assim, decorrer do culto, eu vou contar mais sobre alguma coisa, não vou, né, prolongar muito, porque o tempo já é o quê? 9h30? Amém. Mas eu vou estar lendo aqui em Salmos, Salmo 126, versículo 5, que diz assim: os que com lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Quem sai dando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Em outras Bíblias estão aí uma outra tradução, né? Quem tiver com a sua tradução aí. E logo me veio ao tema, né, decorrer lá, que a mensagem que a irmã Vânia me passou, a alegria em tempos difíceis. Como viveremos hoje, né, com alegria em tempos difíceis? Como lidar com isso? Né, porque nós temos que lidar com todas as situações na vida que temos vivido. Né, porque não tem sido fácil para ninguém, né, e como é um culto hoje para as mulheres, a pastora ali mencionou umas coisas, né, hoje eu seria a preletora e a outra seria a palestrante, mas vou dar uma pincelada depois, né, sobre a prevenção, né, e como viver esse tempo de alegria dentro de nós, nesse tempo difícil que estamos vivendo. Nós olharmos para dentro da Bíblia, né? Eu não vou focar muito dentro da Bíblia das mulheres que nós já conhecemos, que viveram momentos difíceis, né? Em situações assim, será que elas estavam felizes, alegres dentro do que estavam vivendo? Não, elas aprenderam a viver como todos nós, né? Como eu falo para mulheres, homens também estão aqui. Nós temos que aprender a viver em tempos difíceis, sim. É fácil para nós vivermos em tempos difíceis? Ter alegria dentro da gente? Não. Não é fácil, né, vivermos esse tempo. Né? Principalmente, dona Priscila, quando vem uma enfermidade. Seríamos hipócritas dizer que nós estamos alegres e felizes, né, mediante a situação que vivemos. Não é para ninguém, cada um tem um testemunho, cada um aqui tem, né, a sua vida, e sabe que não é fácil nós vivermos com alegria dentro de nós, estando em situação difícil. Mas trazendo, né, para a vida cristã, digamos assim, né, para a gente manter de pé em certa situação, viver em constante oração. Em constante oração. Vai dar um refrigério no teu coração, na tua alma. A alma, às vezes, está machucada, está ferida. É muito difícil você resgatar dentro de você essa alegria. Como viver nessa situação? É orar. E muitas das vezes, mesmo a gente orando, nós ainda não encontramos dentro de nós essa alegria, né? Não encontramos. Mas é onde você tem que continuar buscando a Deus. Porque você perseverando em oração, em fé, você vai alcançar essa alegria. Eu costumo sempre dizer
que eu parei por algum momento. Dizia que eu não queria mais, porque eram tantas coisas, os entulhos começam a vir dentro da gente. Eu parei por algum momento e disse, eu não vou mais falar do Senhor. Porque às vezes a gente fala, as pessoas já conhecem, as pessoas não acreditam. Então, uma das coisas grandes que dentro de nós, que é o projeto de salvação, é quando você tem amor pelas almas. E eu parei por algum momento, e todos que alguém parou por algum momento, teve essa pausa. Você não desistiu de Jesus, mas eu tive uma pausa. Eu falei, eu não vou falar, mas a gente rejeitava o chamado do Senhor. Eu rejeitava esse chamado. Não, eu não estou pregando mais. Eu não estou falando mais. Mas uma coisa, você pode não saber pregar. Você não pode saber se apresentar. Mas uma coisa você tem que saber. É falar do amor de Deus. E você viver o testemunho do Senhor. E eu comecei a exercitar isso dentro de mim. Eu não sei com quem Deus chegar falando nessa noite. Mas eu comecei a exercitar dentro de mim. Eu falei, todas as vezes que alguém falar, você vai trazer uma mensagem para mim, eu não vou mais rejeitar. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Porque você pode não querer fazer, mas Ele é o dono da vida. Ele é o dono de tudo, né? E quando eu comecei a abrir o meu coração e falei, Senhor, eis-me aqui. Aí começou. E você acredita, quando eu fechei o meu coração, realmente não vinha convite nenhum? Não vinha convite nenhum. E eu comecei a ficar estacionada. Falei, nada, eu vou acompanhar meu esposo, tá bom, a beça. Nem aquela coisa. Mas quando Deus tem um chamado, Ele começa a resgatar. E quando as coisas começaram a não ir tudo bem, eu tive que resgatar lá atrás. Que é a oração. Eu falei, Senhor, não tem mais solução. Então eu tenho que resgatar, eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Buscar aquilo que, sabe, é o que vai nos ressuscitar do nosso eu, daquilo que a gente acha que não vai fazer. Eu falei, Senhor, eu vou começar a orar. E o Senhor, e Deus fez mesmo, igreja. Deus começou a movimentar e do nada, eu falei, gente, por quê? E assim, antes era sempre meu esposo, né, que pregava. E começou a ser diferente. E começou, as pessoas me convidavam, não enxergavam mais ele, começavam a me chamar. Eu falei assim, mas eu acompanho a ele. Então, o que eu quero passar hoje para as mulheres? Que o seu chamado não está adormecido, né? Não está adormecido. E quando a irmã falou que quando chegou aqui, né, a igreja estava, né, bem simples, né? Eu cheguei a ver, não tinha piso. Quando eu cheguei aqui hoje, que eu olhei o piso e falei assim, nossa, aqui tem mulheres orando, tem homens orando, né? Então há uma união. Porque quando começa a ter união na igreja, né, o conjunto, um dando a mão para outra, a coisa começa, a acontecer. E muito que nós temos visto hoje é pessoas querendo desistir do seu chamado, né, daquilo que Deus tem para a sua vida. É muito fácil nós desistirmos, deixar tudo aquilo que nós começamos. É muito fácil deixarmos para trás aquilo que nós começamos. Você vai voltar, aí nós começamos a ser o quê? Covardes, né? Começamos a deixar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aí você pode falar assim, o que ela está falando aí? É um culto rosa, é de mulheres. Eu planejei uma porção de coisa aqui para falar. Mas Deus decidiu falar assim, através da minha boca. Então, igreja, os que semeiam entre lágrimas, colherão com alegria. Eu não sei o que você está aprontando, sabe? Você pode estar chorando hoje, né? De repente, querendo alcançar algo e você não está conseguindo chegar aonde você almejava. E tem pessoas se frustrando com isso. Porque vem a frustração quando você tenta algo e você não consegue. Vem as suas frustrações. Sabe? Porque hoje nós vivemos um mundo hoje, né? E é um tempo difícil, como está aqui no tema. Né? Temos que aprender 1001 coisa para tentar sobreviver nesse mundo difícil que temos vivido.
que nos proporciona tantas coisas, né? Trabalho, 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 trabalho. E o dinheiro que você ganha, você às vezes nem vê. Porque mesmo que entra, sai. E muitas das pessoas hoje, nesse tempo que estamos vivendo, hoje, vamos tirar nós como mulheres, né? Trabalhamos fora. Chega em casa, é uma correria, né? Aquela coisa toda e a obra do Senhor. A gente até consegue, né? Mulher é mulher, né? Consegue fazer muitas coisas, né? O meu esposo sempre diz, né? Lá que o homem vai lá, coloca o leite no fogo, né? E fica olhando e o leite derrama. E ele não faz nada, muitas vezes, né? E mulher não, né? As mulheres são maravilhosas, né? Os homens que estão aí podem dizer isso. Elas fazem mil e uma coisa. E muitas das vezes ainda é a conselheira do esposo. E sabe, começa nessa situação toda. Então, por isso que Deus fez, né? Tudo certo, né? Às vezes, nem sempre, coloca os dois do mesmo jeito, na mesma casa, porque Deus, né, é sábio, né? Ele faz isso. É pessoas diferentes, mas é assim mesmo, né? Então, igreja, sabe, esse tempo difícil que estamos vivendo, como que a gente vai aprender a viver com isso? É orando, buscando, não deixando a nossa fé se esmorecer, fazendo aquilo que está ao teu alcance. Aí é onde eu entro hoje, por que as enfermidades têm acontecido? Nós temos atropelado muitas coisas. Não temos feito aquilo, sabe? Dentro do nosso tempo, né? Assim, como eu vou dizer, o tempo certo, né? Então a gente quer fazer isso. Eu mesma já tem dia que eu não paro o dia todo. Quando eu percebo já é 11 da noite. Você não senta. Então temos como que nós vamos aprender. Por isso que as enfermidades têm vindo. E as pessoas falam, a população está doente. Eu estou falando aqui só para culto rosa? Não, estou falando para os homens e para mulheres. Então, olha só. Como que nós estamos adoecidos? Estresse alto, alimentação horrível, atividade física zero, como a pastora falou aqui, logo me encaixei. Levanto 5 da manhã, vou para o trabalho, volto 1 tarde de trabalho de novo, vou parar 6 e pouca da tarde, tem tempo para nada. Esse dia eu fui caminhar, digamos assim, uns 10 minutinhos, estava cansada. Como que nós vamos ter uma vida saudável? Se o tempo do Espírito Santo tem que estar cuidado. Mas a gente faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário, né? Daquilo que tem que ser. Mas falando da nossa vida espiritual, temos que cuidar também em oração. Sabe, tem dia que as pessoas não têm mais tempo para isso. Ela deita, acorda, nem lembrou que Jesus existe. Não agradeceu até mesmo. Aí quando que nós temos que abastecer a nossa vida, todos os dias é um alimento. Para quando chegar o dia mau, nós estarmos o quê? De pé e com força. Não é verdade? Quando chegar o dia mau, você está bem. A enfermidade chegou na tua casa, na sua vida. E agora? O que eu vou fazer? Você tem que saber que é através do Senhor Jesus que nós vamos alcançar todas as coisas. Como já foi dito, o homem, Deus colocou o homem aqui na terra para cuidar, ele faz a parte dele, Deus faz a parte dele, né? E cada um faz a sua parte, mas nós temos que fazer a nossa. A nossa parte é essencial em tudo que nós viemos fazer. Porque tem as consequências, né? E quando chega a consequência, nós ficamos frustrados. Mas nós plantamos. Uma das coisas que tem contaminado muitas pessoas é o estresse alto, gente. Causa pressão alta, diabetes. E vai, que vocês não têm nem noção como isso causa. Às vezes meu esposo costuma dizer para mim que eu não tenho mais sangue. Ele fala assim, o que você tem dentro de você? Mas não.
Porque eu aprendi a viver no tempo difícil, no tempo bom. Isso aí é um autocontrole que você tem que ter. Por que as pessoas estão doentes psicologicamente? Porque tem deixado, sabe, afetar muito a sua vida em algumas coisas. E isso aí eu aprendi com a vida mesmo, com a situação difícil. Ou eu vivia assim, ou eu desmoronava. Né? Porque eu, com 23 anos de idade, hoje eu estou com 53, 23 anos, veio o primeiro boom. Eu poderia ter tido um câncer de útero. E Deus foi muito misericordioso comigo. Por quê? Misericordioso porque eu conseguia perceber antes, né? Por isso que é bom, né, a prevenção. Você, né, as mulheres todo ano, tem pessoas que é de 6 em 6 meses, quando já tem algum risco, aí, né, uma glândulazinha mamária, alguma coisa. Então, tem que fazer mesmo. Não é só a mamografia, mas juntamente com a ultra. Eu sei que é difícil, digamos assim, depender do SUS, realmente. Eu tenho amigas minhas que estão hoje, e outra coisa, não é só a mamária, não. Do colo do útero, hoje, está em alta. Só na minha rua tem 2 pessoas com esse problema. E a gente preocupa, né? Aonde que essas mulheres estão se cuidando? O que aconteceu? Descobriu antes? Descobriu depois? Como é que foi? Porque quanto mais antes você descobrir, mais perto da cura você pode estar, não é verdade? Do que esperar uma situação avançada. E isso vem através do medo, muitas das vezes, porque nós somos medrosos mesmo, mediante alguma coisa, com medo de enfrentar a situação, e você estaciona ali, isso aí em qualquer situação. Né? O mês que vem vai vir o mês dos homens aí, né? Então, também os homens também vão, né, tem essa situação, né, já em outro caso, e nós temos que cuidar. O medo não pode nos vencer. Isso aí seja na saúde, medo de enfrentar alguma coisa, e na vida espiritual também. Né? Qual é o nosso medo hoje? Eu não vou ao médico, eu tenho medo de descobrir isso aqui. Na vida espiritual não é diferente. Eu não vou me lançar porque eu estou com medo disso daqui. Eu não posso, eu não sei, eu não faço. Às vezes você sabe. Aqui, existem mulheres preparadas para estar aqui falando. Mas prefiro ouvir outros, né? É assim que acontece. Em qualquer situação da nossa vida. O medo não pode nos vencer. Nós, como mulheres empoderadas hoje, né? As mulheres têm avançado, não é verdade? As mulheres têm sido corajosas porque ela tem, sabe, cuida de tudo. É filho, é esposo, é casa, né? E é idoso às vezes, pai, mãe, né? E que é idoso. E assim vai acontecendo. A nossa vida vai passando muito rápido. Quando nós vamos perceber, já está tudo lá atrás. Tudo adormecido. Eu fiz antes, hoje eu não faço mais. Eu fiz antes, agora eu não faço mais. Eu fiz antes, não faço mais. Então é tempo de se levantar. É tempo de se levantar e de dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não podemos nos fechar para a dor. Porque a dor realmente, às vezes, muitas vezes, nos faz parar. Como a pastora aqui citou uma situação, as questões hormonais, né? Aí a gente vai pensar assim, muitas pessoas falam, antigamente não tinha nada disso. Não tinha realmente. Era tudo mais saudável. Ou se tinha, ninguém sabia, não sentia, porque era um outro tempo, né? Hoje é um outro tempo que nós estamos vivendo. Quantas décadas, quantos milênios nós já, né, à frente. Então, lá atrás já existiam muitas coisas, mas não eram tão expostas como hoje. Hoje não, nós temos médicos, temos profissionais, temos, né, psicólogos para cuidar da nossa mente. Nós temos 1001 coisa para ser tratado, né? Então, nós, verdadeiramente, o ser humano, nós, como se fala como ser humano, temos que, a todo momento, nos disciplinar,
saber aonde que nós estamos andando, como, porque se a nossa mente falhar, desceu para aqui, pronto, acabou o ser humano. E temos visto muitas pessoas frustradas com isso. E eu hoje falo, me preocupo. Me preocupo porque temos vivido, sabe, a gente tem visto muita coisa. E a gente não pode desistir do Evangelho. Não podemos desistir de Jesus. Porque uma vez que você desiste de Jesus, eu já ouvi pessoas, homens e mulheres de Deus, falar assim, vou ficar em casa. Porque talvez se eu não estivesse no Evangelho, eu não estaria passando o que eu passo hoje. Isso é para quê? Para você desistir ou para alguém insistir no Evangelho? Nós temos que ter esse exemplo. Ainda que está tudo difícil, ainda que está tudo prostrado, nós temos um alvo, que é Jesus Cristo. Não é verdade? É Ele que nos dá todas as coisas. Eu não sei, às vezes, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas de você ficar questionando, por que aquela pessoa dá tudo errado? Por que não dá nada certo para ela? Já teve alguém assim? Eu conheço algumas pessoas assim. Nossa, assim, eu consigo, às vezes, mediante a situação daquela pessoa, eu consigo ver, sabe, não é tão difícil assim, mas a pessoa enxerga tudo difícil para ele, não consegue alcançar. Mas porque às vezes a pessoa não está buscando em Deus para saber se é aquilo que Deus tem. As pessoas estão atropelando as coisas e não está sabendo, não está perguntando nem mais a Deus. As pessoas estão assim ultimamente. Será? Será mesmo? Ah, mas Deus... Não. Tudo tem que estar no centro da vontade de Deus. Tudo está no centro da vontade de Deus. A sua saúde, a sua casa, a sua vida espiritual, tudo está tendo que ter a direção de Deus. Porque senão, irmãos, nós vamos parar, vamos estacionar, nós não vamos fazer mais nada, não vamos ganhar alma para Jesus, não vamos, sabe, estar forte. Para quê? A gente está falando do amor de Deus lá fora, para uma pessoa que está doente no hospital. Digamos assim. Se você está doente, você vai para o hospital. Deus permite você ir lá para o hospital. Você vai ficar choramingando lá? Às vezes Deus te levou lá para poder dar força a uma outra pessoa. E mesmo você estando... Aconteceu isso com uma amiga minha. E ela passou uma situação muito difícil. E ela tem só 41 anos. E eu fiquei muito comovida porque ela teve que ir para o INCA, fazer tratamento. E, sabe, assim, está sendo muito difícil. E, por sua vez, ela também está tendo que fazer hemodiálise juntamente com a quimioterapia. Porque o rins dela parou. Parou, sabe por quê? Eu avisei, quando eu estava em contato com ela, remédios sem prescrição médica. Tá? Perdi um amigo da igreja, medicamento por si. É legal, é gostoso, estava funcionar e deu um ruim no rins dele. E ela aconteceu a mesma coisa. Então, tudo há uma prevenção. Nós temos que saber. Né? A orientação assim é muito bom, porque às vezes a gente sabe que alguém viveu, mas a gente acha que não vai acontecer com a gente. Pode acontecer. Então, prescrição errada. Você vai lá, você auto-medica, vai lá na farmácia e compra o seu remedinho lá, vai funcionar. E quando você vai ver, já está indo para... Ela poderia estar fazendo um tratamento, ou já está fazendo 2 tratamentos, mas Deus está sustentando ela. Porque tem, sabe por quê? Porque tem um povo orando por ela. E Deus, eu acredito que Ele tem um propósito dentro disso. Porque o médico deu uma noite esses dias para ela. Uma noite. Ele falou assim, dessa noite ela não passa. E não é que ela saiu? Ela saiu porque tinha um povo orando por ela. Ela conseguiu sair de lá. E ela falou assim, eu estou em tratamento. Amiga, continua orando por mim. E é para isso que Deus nos chamou. Para estar passando uma corrente de fé para aqueles que estão lá fora. Esteja doente, esteja sobrecarregado, esteja diverso, porque a gente sai por aí e nós encontramos isso.
Não adianta, você é um missionário, você é um pastor, você é um servo de Deus, você vai encontrar situações difíceis lá fora. Tempos difíceis, é esse daí. Tá pensando o quê? Que é um tempo difícil? É uma dorzinha de cabeça? Não. Tempo difícil, é tempo nublado mesmo, que você não tem situação, sabe, mais força para você lutar contra aquilo. Não tem forças mais. Aí aonde que está a sua fé? Se você não tiver, se a sua fé estiver pequena, você não consegue vencer. Não consegue vencer. Então, nessa noite, que nós possamos estar forte na fé. Porque seja lá qualquer situação, nós podemos andar de rosa o ano todo, né, irmãs? Mas, nós temos... Todos os meses tem uma cor agora, né? Todos os meses tem uma cor. Mas a gente sabe que tem um comércio, tem tudo uma situação, né? Sendo que o que tem que ser feito é o quê? A conscientização a todo tempo. Né? A todo tempo. Então você não vai esperar 1 ano, 2 anos para você, né, saber qual é a sua situação. Receber um alerta no seu templo do Espírito Santo, vai lá. Não estou dizendo só físico, emocional também é o que também acarreta as doenças física, porque atinge todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Eu tive assim, não foi diagnosticado, mas dentro de mim eu tive uma pequena depressão, porque eu não queria fazer nada. Aí eu fui ao médico, assim, eu devo estar doente. Aí eu achava que tudo estava contra mim. Sabe quando você chegava... Eu disse, gente, eu não sou assim. Você tem que analisar. Eu não sou assim. Eu falei assim, será que é isso mesmo? Aí eu fui. Cheguei lá, sentei lá, né? E aí, a psicóloga, aquela coisa, né? Mas e aí? Eu sentei lá, conversei com ela. Ela falou assim, você não precisa de tratamento. Pelo que eu estou conversando com você, não. Você não tem que entender as pessoas. Você está achando que é você que está errado e as pessoas estão certas. Não, você não precisa disso, né? Você tem que saber que as pessoas são complicadas, tem que aprender a conviver com isso. E ela falou assim, não tem porquê. E eu falei assim, imagina você gastar um dinheirinho. Um psicólogo é caro, né, irmão? Caro ali. Aí eu falei assim, olha, verdade, Jesus. Mas o que aconteceu? O que sabe, bateu aquela coisa? Esquecemos do psicólogo dos psicólogos, que é Jesus. E a partir do momento que eu comecei a voltar de novo, na beira da minha cama e orar e falar, Senhor, tem nas tuas mãos, tenho a minha vida. As coisas clarearam. Eu não precisei mais gastar o meu dinheiro, em vez de estar dizimando, fazendo outra coisa, com um psicólogo. Às vezes há um primeiro socorro. Não vou dizer para você que você não pode, não deve. Há um primeiro socorro. Você vai lá para você saber o que está acontecendo com você, né? Mas quando nós perdemos essa essência de buscar Deus, estar em oração, você começa a frustrar. Então, como exemplo, eu fui buscar Jesus. E ele começou a falar comigo. Aí eu falei assim, bom, agora sim. Agora. Aí começou a vir os convites de pregação, as palestras. Aí eu falei assim, agora é a hora de dizer sim. Porque a negatividade está dentro da gente. Não para tudo. Vou desistir de você. Você tem que ter a positividade dentro de você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então quem pode todas as coisas é Jesus. É Ele que vai tocar em você. É Ele que vai transformar a tua vida. É Ele que vai tocar lá no teu filho. É Ele que vai tocar lá na tua enfermidade. É Ele que vai te dar condições de todas as coisas. Não tem por que a gente ficar frustrado, né, sobrecarregado e desistir de tudo. Não é verdade? Então, é assim que Deus faz na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Sabe? Que Deus nessa noite possa pegar a sua mão e dizer assim, olha, você fala com Ele assim, desse jeito mesmo. Senhor, eis-me aqui. Eu não sou nada, aleluia. Mas o Senhor pode todas as coisas. Esse
plano, talvez, que você tenha de desistir, de não fazer mais nada, sabe? Começa a trabalhar dentro de você todos os dias, porque eu faço isso. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Quando algo diz não, você diz que você vai conseguir. Isso é uma terapia que você faz em você. Quando algo vem dizer não, porque o inimigo da nossa alma faz isso. Ele começa a colocar não, não, não. E não. Sim, 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 sim. Aí você vai começar a ter uma outra visão de tudo que você está vendo embaçado, amém? E eu quero nessa noite agradecer a minha oportunidade. Talvez não foi o que vocês esperavam, mas eu creio que o Senhor está preparando algo poderoso para vocês. E eu não sei com quem Deus falou, mas Deus falou em algum coração. Né? Porque toda palavra lançada, quem estiver ligado vai receber. E vai saber como lidar com todas as situações. Porque se nós aqui, se chegarmos aqui e falar só o nosso testemunho de vida, você vai falar assim, nossa, eu não passo nem a metade de que essa pessoa passou. Quem é a esposa de pastor aqui? Mani. Tem mais alguém, esposa de pastor aqui? É difícil. Tá lado a lado ali, irmão dado, né? É difícil, muito difícil. E eu costumo dizer que as mulheres de pastores deveriam ter um tratamento só para elas, de conversas, né? De mais ou menos isso, um chá, um café, sabe? Porque uma boa conversa, ninguém vai desistir. Ninguém vai ficar prostrado. E aquelas também nessa noite que não tem o seu esposo ao lado, busque, continue buscando, que você vai conseguir, como a Varô ali falou, né? Olha, que mulher sábia, edifica a tua casa, a tola destrói. E quantas vezes as pessoas lá no mundo olham para essa situação, né? E falam assim, ó, porque é assim que o mundo fala. É tola, é boba, né? Essas palavrinhas assim, que às vezes as pessoas ouvem. Mas não é. É perseverança. Mulher de Deus é diferente. O que está lá fora no mundo, a gente não copia. Aleluia. Não copiamos. O que nós copiamos, aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Deus. Não é olhando para o que está lá fora. Eu tenho uma experiência na escola que eu trabalho, e desde o primeiro momento, uma professora chegou na escola, sentou do meu lado no ônibus, o ônibus leva a gente, eu trabalho no Caçador, e eu falo assim, e ela totalmente aquela pessoa, né, assim, que você não tem nada a ver com você, assim Deus faz, né? Aí eu falei assim, Deus colocou essa mulher do meu lado. Olha, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E ali eu descobri o porquê. Dia a dia eu falei assim, Jesus, e ela não desgruda do meu pé. Todo dia você me perde de mim, aí aquela coisa, sabe, tem aquelas pessoas impulsivas. Aí você segura na mão dela, você controla ela, você, entendeu a situação? Então, é mais ou menos isso. Então, por isso que às vezes, quando passamos algumas coisas na nossa vida, a gente não sabe por que está passando. Mas Deus está trabalhando com você. Porque lá na frente você vai trabalhar com coisas assim terríveis, que você fala assim, se você for do seu lado normal, natural, você não ia suportar. Então, há uma experiência. Então, o cristão é assim, dessa maneira. É lapidado a todo momento, em toda situação das nossas vidas, amém? E que nessa noite você possa receber essa palavra e que as mulheres continuem se cuidando, continuem se amando, né? Olhem no espelho, faça as suas prevenções, né? Os seus toques, né? Que vocês já sabem, né? Como a pastora falou, né? A internet hoje né? Nos fornece tantas coisas, né? E a gente está aí para isso. E qualquer situação que vier acontecer, o Senhor está conosco.
fazendo a vontade e o querer dele, porque o querer dele não é o nosso querer. Amém? Eu agradeço a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de chamar a irmã Ivete aqui, um minutinho, para ela estar entregando a lembrancinha da preletora desta noite. Ela está muito linda hoje, aí eu não podia deixar de chamar ela aqui na frente. Essa aqui é um exemplo. Aqui, pastora, isso aqui é uma lembrancinha para a senhora, tá? Com muito carinho, muito amor, dado pelas irmãs. Que Deus possa abençoar a senhora cada vez mais. E seja bem-vindo, volta sempre, tá bom? Amém. Gente, que Deus continue abençoando a vida da irmã Ivete. Ela estava meio dodói, mas ela mesmo assim, elas veio, né, juntamente conosco louvar o Senhor. Eu gostaria de chamar aqui a irmã Rosângela para ela louvar o Senhor enquanto tira a oferta da casa do Senhor. Amém? Pessoal da Igreja Capaz do Senhor, amém? Eu vou pegar a pasta. É tudo feito ao vivo e a cores. Jesus é assim mesmo. Obrigada. Vamos cantar da harpa, né? Vamos cantar na harpa, porque é sempre bom cantar um harpa. Aleluia, glória a Deus. 577. Vamos cantar em fervente oração. Vamos colocar, né, tudo no altar nessa noite. Fervente oração em o teu coração, na presença de Deus derramar. Esta posse fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar.
vasilhas de amor e fará o Senhor atendendo a oração e aceitar seu imenso poder e virá socorrer quando tudo deixar ir. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixares no altar. Oh, aleluia! Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Aleluia. Quando tudo deixares no altar, o Senhor há de ver. O Senhor vai socorrer quando tudo, mas tudo deixares no altar. Eu agradeço a oportunidade. Irmãs, antes de encerrar, eu gostaria de estar agradecendo, né, o Grupo Manancial, porque esse culto, na verdade, ele teve várias coisas para não acontecer. A irmã Rosângela, né, teve enferma, e foi muitas coisas para não acontecer esse culto. Mas o Senhor nos ajudou. A Márcia, né, eu coloquei muita coisa na costa dela, mas ela, graças a Deus, Deus também ajudou ela. A irmã Vânia também, né, juntamente com uma conhecida dela também, até para limpar a igreja, né. A irmã Vânia nos ajudou. E também eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, né, juntamente conosco. Eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês, tá bom? Eu amo vocês. Vou passar aqui para o pastor fazer o término do culto. Que Deus abençoe vocês todos, né? Estamos felizes de poder concluir mais uma tarefa, mais um desafio. Sabemos que tudo que nós fazemos aqui são desafios, né? E eu louvo a Deus por isso, por Deus nos dar essa oportunidade. Eu queria chamar aqui meu querido pastor Servílio para poder fazer essa oração final. E logo após, o pastor Mário Roberto estará enfrentando a Igreja Apostólica. É um amigão que nós temos, né? Já ouviu falar em amigos? Tá aqui esse aqui, né? Esse aqui não é um grande amigo que nós temos, graças a Deus. É um carinho que nós temos muito para essa pessoa. O pastor Mário Roberto também vai enfrentar a Igreja Apostólica no final da oração aqui. Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos agradecer a Deus por essa noite, por esse culto. Amado e bendito Deus, soberano Pai,
Queremos te render graças, meu Deus, e poder dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, e por isso, Pai, estamos alegres. Ó Deus, obrigado, meu Deus, pela palavra que foi aqui ministrada, pelos louvores, pelos testemunhos. Ó Deus, pela tua presença, Senhor, que nos mantém de pé, a tua presença que nos sustenta. Ó Deus, que o Senhor continue a nos guiar, e mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio, meu Deus, às tempestades, que o Senhor, ó Deus, possa estar presente, ó Deus, juntamente conosco no barco, para que nós possamos continuar e chegar do outro lado. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que veio de longe, de perto, que a tua mão continue a nos sustentar hoje e sempre, em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja, para Ele Deus toda a honra, para Ele Deus toda a glória, para Ele Deus todo o louvor. Estenda tua mão para frente e receba a bênção de Deus, o grande amor de Deus, a paz eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja espalhada na face da terra, que todos em uma só voz possamos dizer: até aqui. Por isso, quem está alegre aplaude a Jesus. Aplaude, aplaude, porque Ele é o único.